Olá, pessoal. Eu sou Rômulo Martins, pelo Multimídia News, e eu vim até aqui, até o Web TV Ponto de Vista, entrevistar o jornalista Rujani Martins, que vai nos contar um pouco da história do rádio. Rujani foi comentarista esportivo, repórter de campo, narrador, e ele vai contar um pouco da história da rádio, quando, no começo dela, as transmissões, as dificuldades de transmissões dos eventos esportivos e tantos outros eventos que o Rujani pôde fazer. Olá, seu Rujani, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente essa história da rádio, as dificuldades que vocês viviam nessa época da rádio, com a dificuldade de transmissão que vocês tinham. Quando eu cheguei no rádio, em 1955, o rádio já estava bastante desenvolvido, mas naquele tempo a Rádio Nacional é que dava as cartas, tal como a Rede Globo de televisão dá hoje. Ela reunia o suprassumo da qualidade do pessoal do rádio. Artistas, cantores, radioteatro, orquestras, e dominava a audiência, naturalmente. A Rádio Tupi era a segunda do Ibope e a Rádio Marinque Veiga, que era a que dominava na área de humorismo, eram as três líderes. Mas havia uma opção jornalística que se chamava Emissora Continental, 100% esportiva e informativa. O rádio que é nacional, a Tupi e a Marinque faziam, era um rádio eclético, era um rádio de gravata, borboleta, rádio de estúdio. Tudo era escrito, ninguém improvisava e tudo era quadradinho, bonitinho. Os locutores tinham um padrão de voz e muito formal. A Continental entrou exatamente para revolucionar. Ela fez o rádio de rua, botou os microfones na rua, nos estádios e nos ginásios, e começou a falar coloquialmente com o público. A Continental está em todas, era o slogan da rádio. E ela introduziu pela primeira vez as transmissões externas, com 2 caminhões, 2 carros de som equipados com transmissores, e ninguém tinha isso no Rio, na década de 50. Introduziu um microfone sem fio no Maracanã, chamava-se, um apelido que botaram, BTP-1A, era uma caixa do tamanho de uma caixa de sapato, pesada e incômoda, com uma antena com 2 metros de altura, e a gente segurava em 2 alças, era terrível, mas era uma revolução no rádio, porque até então os repórteres de campo trabalhavam com cabos de microfone com 50, 100 metros de comprimento, e enrolavam um no outro, a gente chamava aquilo de macarronada. A televisão também era assim. A televisão não podia transmitir direto, gravava VT e passava de noite. Eu fui comentarista de VT do Canal 9, ia para casa depois ver o VT às 8 horas da noite. Então o rádio, tecnicamente, era muito atrasado. Para fazer uma transmissão da Baixada Fluminense era terrível, porque a linha telefônica, a ligação telefônica era interurbana, demorava 6 horas para ligar do Rio para Nova Iguaçu. Daqui do São Gonçalo para o Rio, de Niterói para o Rio, era interurbano. Então, de vez em quando, a telefonista entrava na linha para perguntar alguma coisa. A Continental autorizou os seus repórteres a falarem por telefone, coisa que era proibido nas outras rádios, porque a qualidade do som do telefone era horrível. E as telefonistas entravam toda hora também no circuito. Às vezes até entrava uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com o negócio e até falava palavrão numa transmissão. Eu fiz várias transmissões de incêndio, desastre, porque os repórteres da Continental davam presença em qualquer acontecimento na cidade. Afinal de contas, ela era 100% esportiva e informativa. Mas tinha problema para transmitir. Faltava linha, faltava recurso técnico. Para falar de um outro estado, então, era terrível, porque só havia 2 empresas que tinham canais de transmissão. A Radional, que era da ITT, uma multinacional americana, e a Radiobras, que era do governo, que só tinha 2 canais. Então, falar de Salvador, por exemplo, era uma tragédia. Falar de Recife, quase impossível. De Manaus era impossível, não se falava. Do exterior, é terrível. A transmissão da Copa do Mundo de 38 foi feita precariamente. O som era pavoroso.
A de 50 foi aqui no Rio, foi fácil. Mas quando chegou em 58, que a Copa foi na Suécia, já houve mais facilidades. Mas era cabo submarino, ligando a Europa ao Brasil. E só tinha 2 ou 3 cabos. Era uma dificuldade. Eu me lembro que na Copa de 62, eu estava na Rádio Guanabara, e a Guanabara investiu pesadamente numa equipe cara, liderada por Oduvaldo Cosi, Jorge Cury e do Alcei Camargo. Foi na época que o João Saldanha foi lançado no rádio. A Guanabara se preparou toda para transmitir, mas não tinha como. Não tinha circuito reservado. Então a Guanabara fez o seguinte: entrou a velha corrupção brasileira em cena. Trouxe o ministro das Comunicações do Chile para cá, para o Rio, colocou o sujeito no Copacabana Palace, botou 3 ou 4 garotas com ele lá no Copa, e ele ficou 15 dias aí por conta da rádio. Quando ele voltou para Santiago, ele tranquilamente autorizou a rádio a montar um transmissor lá em Santiago. Tudo bem, funcionou direitinho. Só que na primeira transmissão da Copa de 62, eu me lembro que o Oduvaldo Cosi, que era o nosso diretor e principal locutor, entrou de lá e disse: alô Rio, alô Rio, alô Rio. Tá tudo bem aí? Olha, o jogo vai começar, eu não estou ouvindo vocês. Não tinha retorno. Não tinha retorno. Falava de lá para cá, mas daqui para lá não chegava o som. Alô Rio, ó, o jogo vai começar. Eu vou contar até 10 e vou transmitir. E assim fez, contou de 1 a 10 e transmitiu o jogo do Brasil, se não me engano, com o México. Sem saber se estava saindo nada aqui no Rio. Felizmente estava saindo bem, a transmissão foi feita e tudo aconteceu. Alguns anos mais tarde eu sofri na carne esse problema. Eu fui contratado pela Rádio Brasil de Campinas para fazer uma transmissão de Miss Brasil no Maracanãzinho, porque a Miss São Paulo era lá de Campinas. Então eu cheguei no Maracanãzinho, peguei lá a ponta da linha e fui testar. Alô Campinas, Rio chamando e tal. Ó, vai começar o evento aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo. E os caras lá não me respondiam. Nada. Aí o Paulo Max, que era o narrador lá do mestre de cerimônia do Miss Brasil, na época, vai começar o negócio. Alô, Campinas, ó, vai começar. Eu vou contar de 1 a 10 e vou transmitir. E foi assim, 1 a 10, entrei com a transmissão, falei 2 horas e sei lá quanto, narrando Miss Brasil para Campinas. A transmissão encerrou. Alô Campinas e tal. Foi tudo bem? Nada. Ninguém respondia. Olha, então você faz o seguinte, amanhã vocês passam um telegrama para mim dizendo como é que foi. No dia seguinte eu recebi o telegrama. Tudo bem, transmissão impecável, meus parabéns. Era assim que era o negócio. A turma costumava dizer o seguinte: me dá uma linha de barbante e eu vou fazer a transmissão, porque não tem linha, não tem recurso. Até que houve a revolução tecnológica no Brasil, né? A instituição de vários equipamentos modernos. O rádio de pilha foi uma revolução. A gente chegava no Maracanã e estava todo mundo ouvindo o rádio com um radinho de pilha no ouvido. Até então a gente carregava um rádio desse tamanho, né? Tamanho de uma caixa de sapato pendurada aqui a tiracolo. E os microfones sem fio que começaram a funcionar, pequenininhos, com a pilha dentro do... E foi assim que o negócio evoluiu. Então, posso concluir? Claro. Mas o maior problema que eu vivi na minha vida nesse campo foi quando inauguramos Brasília, inauguramos os brasileiros. Juscelino contratou as emissoras associadas de rádio e TV porque queria que o Brasil inteiro acompanhasse a inauguração da capital. Só que não tinha circuito para transmitir. A nova CAP estava ainda sendo montada, não tinha linha, link de transmissão de TV só havia Rio, São Paulo e Belo Horizonte, que eram as 3 emissoras de TV da rede associada. Tupi de São Paulo, Tupi do Rio e TV Itacolomi. Naquele momento estava se inaugurando a TV Brasília, canal 3 lá em Brasília. Então não havia link. Como é que vai fazer? Vamos colocar transmissores em aviões voando em círculo, transmitindo um para o outro. E assim foi feita a primeira transmissão de Brasília, no dia 21 de abril de 1960, 61, né? Quando Brasília foi inaugurada. Rádio, como é que nós vamos fazer a transmissão de rádio? São Paulo leva transmissores para lá e a equipe vai juntar
a equipe do Rio com São Paulo vai juntar e vai fazer a mesma transmissão. Só que havia uma briga entre as associadas do Rio com São Paulo. E quando chegou na hora H, o pessoal de São Paulo pegou os transmissores, o transmissor é nosso, o pessoal do Rio não fala aqui. E aí? Nós ficamos, eu, Oduvaldo Cosi, Afonso Soares e João Vita, a equipe do Rio, ilhados dentro da central telefônica da Nova Cap, falamos 14 horas sem parar, transmitindo a inauguração de Brasília, só que eu não vi nada. Ninguém viu nada. Foi tudo lá fora e a gente estava preso numa sala, ouvindo e dublando os locutores da Agência Nacional. Foi assim que a Rede Tupi transmitiu para o Brasil inteiro e para o mundo a inauguração de Brasília, sem nada a ver. E com essa tecnologia de hoje, a web, por exemplo, que veio unir a rádio, a TV e a escrita, te dando, inclusive, as informações online, no momento exato. Como é que você vê essa evolução tecnológica? Você que viveu essa era do rádio com tanta dificuldade de transmissão. A revolução é impressionante, né? Hoje você transmite de qualquer lugar do mundo e até fora da Terra na mesma hora. Tem recurso para tudo. O som é local. Quando o Neil Armstrong desembarcou na Lua, ninguém acreditou que estava vendo o cara desembarcar na Lua pela televisão. Mas é uma realidade. E foi ali que se configurou a revolução tecnológica em matéria de transmissões. Hoje, as emissoras de TV estão, inclusive, fazendo economia de gasto, como o sinal agora é emitido na origem, na fonte, e os direitos de transmissão são vendidos. Basta que uma emissora compre os direitos de transmissão e mande para o local um repórter com um smartphone e o resto é feito no estúdio. A narração, os comentários é feito no estúdio. Há apenas a presença física de um repórter com um smartphone na mão e fala na mesma hora e recebe e se comunicam e entram a hora que querem durante o dia e a noite. A Copa do Mundo e as Olimpíadas, por exemplo, são exemplos. Antigamente a gente, para falar, pagava uma nota preta para falar 1 minuto, 2 minutos e corta, porque senão não há dinheiro que pague o circuito. Agora o sujeito fala dia e noite sem parar, trocando informações daqui para lá e de lá para cá. Isso não tem preço, isso é uma revolução enorme em matéria de tecnologia. E depois veio a web, depois veio a internet. Com todos os recursos que a internet tem, que coloca o mundo inteiro dentro da nossa casa na mesma hora. E para os profissionais facilita enormemente, tudo é fácil. Eu digo sinceramente o seguinte, no meu tempo, no tempo que eu estava na ativa, eu trabalhei no rádio até 77, foi quando eu abandonei a mídia eletrônica e me dediquei a jornal, até 77. Era um negócio heróico, mas que a gente fazia com amor e inventivo, porque tinha que ter solução para os problemas. Tecnicamente era impossível transmitir, mas você tinha que dar um jeito e fazia a transmissão. Hoje é mole, hoje é fácil, hoje é tranquilo. Sem demérito para os atuais profissionais. É claro que com a facilidade gerou mais qualidade também. Então a qualidade das transmissões hoje é muito superior, mas as facilidades tecnológicas são muito, muito, muito grandes. Todos ganham informação, né? A informação chega a todos com essa tecnologia e o mundo agradece essa grande evolução. Senhor Jani. E olha, antes de concluir, só para a frase final, não vai parar aí. A evolução continua, a tecnologia avança a cada momento, a cada dia. E então, se a minha geração se surpreendeu com tudo que aconteceu nos últimos 40, 50 anos no campo da comunicação, as futuras gerações vão continuar se surpreendendo com tudo que ainda vem por aí. Vai continuar evoluindo, não tenha a menor dúvida. Todos agradecemos por isso. Muito obrigado, senhor Rujani. Gostaria muito de agradecer também a TV Ponto de Vista pelo espaço dessa entrevista. E até a próxima, pessoal. Eu sou Rômulo Martins para o Multimídia News.